Senhoras e senhores, bom dia. Desejamos as boas-vindas a todos os participantes deste terceiro e último dia do nosso webinar MPPI, sempre presente na defesa do consumidor, em alusão aos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, que é comemorado no dia 11 de setembro. Este evento é uma organização do Ministério Público do Estado do Piauí, que o articulou por meio do seu Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, em parceria com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF. Antes de passarmos à exposição temática de hoje, eu registro que os nossos participantes podem, a qualquer momento, apresentar questionamentos e colocações por meio da ferramenta Perguntas e Respostas, acionando o botão Fazer uma Pergunta, localizado no canto inferior direito da tela de transmissão, nos computadores, ou no ícone do balão de fala em smartphones. Ao final, nós teremos um momento de interação com o público e respondendo todos os eventuais questionamentos, todas as participações serão muito bem-vindas. Ao longo desses 3 dias de webinar, vimos como se deu o surgimento do Código de Defesa do Consumidor, o CDC, e como o conjunto de regras orienta a relação do consumidor com o fornecedor. As palestras proferidas trouxeram importantes reflexões acerca dos direitos do consumidor, sobretudo nesse período de crise mundial que afeta diretamente as relações de consumo em toda a sociedade. E para proferir a mensagem de abertura deste evento, passamos a palavra à excelentíssima senhora Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Piauí, Carmelina Maria Mendes de Moura. Bom dia a todos e a todas, dizer da nossa alegria neste terceiro momento do webinar aqui do PROCON e que comemora esses 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Inicialmente, quero cumprimentar o doutor Nivaldo Ribeiro, que é nosso coordenador do PROCON, juntamente com toda a sua equipe, doutor Nivaldo, parabenizá-lo por todo esse trabalho profícuo, dedicado, e principalmente nesse momento de pandemia. Quero cumprimentar também os nossos palestrantes de hoje, que são nossos servidores aqui do PROCON, que é o Edvar Cruz e o Ricardo Moura, e na pessoa de vocês cumprimentar cada servidor, cada estagiário e colaborador do nosso valoroso PROCON. Dizer da riqueza desse momento, inclusive hoje, fechando com chave de ouro, né, esse terceiro momento do webinar, em que o PROCON apresentará por meio dos seus palestrantes como uma prestação de contas, né, das ações desenvolvidas pelo PROCON nesse momento, inclusive um momento tão importante de atuação do Ministério Público na defesa, na proteção dos direitos do consumidor e nesse momento, né, nesse cenário local e mundial de pandemia, em que as relações de consumo também sofreram profundas transformações e de uma forma rápida, de uma forma bastante transformadora e que nós precisamos estar atentos e preparados para acompanhar a defesa e atuar, inclusive, de uma forma preventiva também, na proteção desses direitos. É fato que, por exemplo, houve um incremento muito grande das compras, por exemplo, via internet, e, paralelo a isso, aumentaram também aquelas ações fraudulentas, né, para tentar lesar esse consumidor. E o nosso PROCON, nesse momento, está de parabéns, porque nesse período desafiador conseguiu se reinventar, se reorganizar, se reestruturar e cada vez mais e melhor prestar um serviço de excelência ao consumidor piauiense, tanto na capital como no interior do estado. Então, é com muita alegria que vamos ter esse momento hoje, da apresentação dessas atividades do PROCON durante a pandemia e também como uma prestação de contas à nossa sociedade. Então, também cumprimentando todos
os que estão conosco nesse momento, todos os promotores de justiça, servidores, estagiários, todos os integrantes da nossa casa e nosso público externo, os parceiros, né, que também atuam de forma articulada e coordenada com o PROCON, aqueles também que fazem parte da rede de defesa do consumidor. E com essas palavras eu quero desejar um evento próspero e exitoso. Muito obrigada. Nossos agradecimentos à nossa Procuradora-Geral. Passaremos agora à nossa palestra do dia para falar sobre as ações desenvolvidas durante a pandemia e fazer a apresentação do boletim informativo do PROCON. Recebemos os servidores do MPPI, Ricardo Alves Moura e Edivar Cruz Carvalho. Sejam bem-vindos. Obrigado, Gabriela. Obrigado, agradecemos o apoio da doutora Carmelina, né, que tem, como o doutor Nivaldo já falou, nesses 2 dias de evento, no dia 15, no dia 11, com o professor Ricardo Murichita, e no dia 15, com o professor e promotor de Justiça de Minas Gerais, doutor Fernando Martins, né. O PROCON está no caminho certo, e isso nos alegra muito e nos fortalece, doutora, faz com que a gente possa buscar novos desafios e assim prestar melhor serviço à sociedade piauiense. E também gostaria de agradecer também a confiança e o apoio do doutor Nivaldo, que sempre nos incentiva para que a gente procure sempre melhorar a nossa atuação, não ficar no comodismo, e isso ele faz muito bem isso com a equipe lá do PROCON, e a gente também só tem a agradecer com isso. E também gostaria de estender os agradecimentos, né, o apoio ao CEAP, em parceria conosco aqui do PROCON, a gente tem organizado esse evento, também o apoio da TI e da comunicação social por esse apoio, em especial de me dirigir aos colegas do PROCON, né, pelo apoio, pela ajuda, porque esse boletim, na verdade, é uma construção de muitas mãos. Então, agradecer aos colegas que fazem parte do PROCON estadual, do PROCON municipais, né, de todos os consumidores que confiam no Ministério Público, reclamam, que esperam resposta do Ministério Público enquanto órgão do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor. Então, isso nos fortalece. Agradecimento. Então, gostaria de compartilhar aqui, logo de início, a nossa apresentação. Tá certo? Vou fazer uma breve introdução, né, o porquê, para que e para quem se pensou de fazer o boletim PROCON, né? Como a doutora Carmelina falou, na verdade é uma prestação de contas à sociedade nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social, que a gente se inscreveu no boletim do período de 16 de março até o dia 31 de agosto, que é o período que está sendo apresentado aqui através do boletim PROCON. A gente faz um recorte aqui introdutório, né, como reflexão, né. Eu sempre gosto de ler a Bíblia e gosto sempre de ler o Novo Testamento, mas às vezes a gente é necessário você entender, buscar a origem, as causas e efeitos, para você entender melhor aquilo que você está acompanhando no dia a dia. Então, fiz só isso como reflexão, né, que o Velho Testamento fala de Gênesis, origem, nascimento, né, e o Novo Testamento já é um renascimento, né. Lá no Velho Testamento, a ódio, a ira, né, no Novo Testamento fala do amor, do perdão. Lá no Velho Testamento também a gente vê muito lá no início da Bíblia, né, a ofensa, falta de diálogo. A gente já busca mais a questão do diálogo, da aproximação do Novo Testamento, o conflito e a solução, né? E a gente faz essa introdução porque é justamente isso que busca o boletim, se sair do conflito, do rancor, e se buscar a construção de solução de conflito através da informação, do direito básico à informação, que a informação é conhecimento e empodera o consumidor, tá certo? Então, feita essa introdução também com relação à origem, à gênese, né, do porquê existe esse boletim, né, onde estamos, né, e para onde queremos chegar. Então, a gente faz uma breve introdução do Código de Defesa do Consumidor, né, que está completando 30 anos, agora no dia 11 de setembro. Então, a gente pode visualizar o CDC, né, como logo no título 1, né, dos direitos do consumidor, do artigo 1º ao artigo 4º, ele é um princípio
da vulnerabilidade, né? O princípio motor do Código de Defesa do Consumidor. Isso fala muito bem o professor Bruno Mirage, né? Por que ele coloca logo nessa introdução como o consumidor é esse vulnerável, necessita da proteção do Estado, né? Porque a própria norma ela já nasce de comandos constitucionais, então é uma norma principiológica. Se a gente observar o CDC, a Constituição dele toda é de princípios. Então, uma norma, um artigo, um complementa o outro. Então, é muito rico o CDC e muito atual, né, por conta dessa situação, dessa contextualização e de um artigo complementar o outro. Então, é uma norma de ordem pública e interesse social, né? Porque está previsto lá no artigo 5º, inciso 32, lá nos direitos fundamentais, que o Estado promoverá a defesa do consumidor, né? Você observa também com relação à figura do vulnerável. Lá no artigo 170 da Constituição Federal, né, que fala sobre o princípio do direito econômico, que está presente a defesa do consumidor lá no inciso 5º. Então, o Estado ele pode intervir nas relações de consumo para proteger aquele vulnerável, né? E a gente vai ver essa situação lá na atuação do PROCON, do estadual, né, como órgão do Ministério Público, e nos PROCON municipais no decorrer da apresentação do boletim. Logo no capítulo 2º também, a gente vê da Política Nacional de Relação de Consumo, né? Então, o órgão teve esse comando justamente de criar essa Política Nacional de Relação de Consumo, que logo no artigo 4º, inciso 1, reconhece o consumidor como esse vulnerável. Então, já remete também lá o que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, né, que é a ação governamental para proteger esse vulnerável como política nacional. E um dos princípios pilares fundamentais do CDC é justamente o artigo 4º, inciso 3º, que fala da harmonização dos interesses das relações de consumo, que é isso que os PROCONs, né, o PROCON estadual, a Promotoria de Justiça e os PROCONs municipais fazem para a harmonização desses conflitos e evitarem que ele chegue até o judiciário. Então, mas para que essa harmonização de interesses elas atendam os princípios previstos na Constituição e no próprio microsistema jurídico CDC, ela tem que estar revestida de boa-fé, né? A boa-fé leva a lealdade e a confiança nas relações, o equilíbrio, haja um equilíbrio entre as partes, porque a gente visualiza aqui a questão do princípio da isonomia, no caso, proteger os desiguais, né? Na verdade, o consumidor é o elo mais frágil da relação, então esse equilíbrio tem que ter essa ponderação da isonomia, como princípio constitucional também. E a gente vê também, remete à questão lá do título 4º, que é do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né? Que na verdade, esse Sistema Nacional é integrado por órgãos federais, que é a Senacom, estaduais, que no caso o PROCON, no Piauí, é um órgão do sistema, os PROCON municipais, né? E entidades de defesa do consumidor. Então, a gente vê que todo um arcabouço jurídico foi criado e pensado também para proteger esse vulnerável. E quando a gente pensa em Sistema Nacional Defesa do Consumidor, logo a gente visualiza que, por ser uma norma principiológica, vai seguir uma sequência. Você vai visualizar que há um sistema estadual e um sistema municipal de defesa do consumidor, assim como prevê o artigo 105 do Código de Defesa do Consumidor. E a gente contextualizando, né, para chegar da origem desse boletim, né, da origem do PROCON estadual, por que surgiu o PROCON estadual do Ministério Público, por que esse PROCON é vinculado ao Ministério Público do Estado do Piauí. Então, na verdade, isso nasceu de um comando constitucional, né? O legislador constituinte estadual, ele, no artigo 148 da Constituição Estadual, ele diz que a defesa do consumidor é exercida pelo Ministério Público através de um programa de proteção e defesa do consumidor. Ainda disse mais lá no seu parágrafo 2º, né, que uma lei complementar iria regulamentar essas relações, né, essa norma no âmbito do Estado do Piauí. E por conta disso, se criou-se em 2004 a Lei Complementar 36, em 2004, que é a base da atuação do PROCON estadual, né, como órgão de proteção e defesa do consumidor no âmbito do Estado do Piauí, com caráter preventivo, reparatório e pedagógico, né, que é o sancionatório que tem o efeito pedagógico. E o interessante dessa norma é que quando ela foi criada, na verdade, ela substituiu o antigo DECON, né? O DECON, antigamente, ele era um órgão apenas que as partes se dirigiam até lá e buscar a resolução do conflito. E não havendo a resolução do conflito, isso acabava indo para o judiciário e o processo seria arquivado sem qualquer fase instrutória para uma eventual sanção administrativa de efeito pedagógico, para que não houvesse mais danos ao consumidor sobre aquele mesmo ocorrência. Então, com a advento dessa lei, foi importante porque empoderou os órgãos de defesa do consumidor, né? O PROCON passou
continuou fazendo as suas audiências para harmonizar esse conflito. Também passou a atuar como forma preventiva com a atuação do poder de polícia, que é a atuação da fiscalização, no caso, prevenir danos, que é a função da fiscalização do PROCON, ela tem muito importante, com relação a prevenir danos, para que é melhor prevenir do que remediar, né? Como foi bem falado, colocado na fala lá do professor Fernando Martins na sua apresentação do dia 15. Então, tem esse caráter também, a norma, e também é o caráter pedagógico sancionatório, que é para inibir aquela conduta que ela é vedada pela norma consumerista. E aqui, propriamente, já entrando na parte introdutória do boletim, né? O boletim foi construído pensando justamente nos direitos básicos do consumidor. Foi uma forma que o PROCON estadual encontrou para se comunicar, né? Por quê, para quê, para quem, né? Então, foi uma forma de se comunicar com o consumidor, uma forma de se comunicar com a Promotoria de Justiça, uma forma de se comunicar com os PROCON municipais, né? Através de vários procedimentos que no decorrer da apresentação a gente vai poder estar apresentando de forma cronológica com o que está lá detido no boletim, tá certo? Então, são direitos básicos do consumidor, né? A proteção à vida, à saúde e segurança, né? Contra os riscos provocados por parte do fornecedor. Então, a educação é um direito básico do consumidor, a informação remete à educação. O consumidor, ele saiba escolher aquele produto, tem uma liberdade de escolha, não venha ser induzido em erro pela massificação de publicidades que às vezes induzem o consumidor a má escolha, que terá um reflexo, seja no âmbito familiar ou fora da família, atingindo o próprio meio ambiente, né? A informação adequada e clara, né, com a especificação correta sobre os riscos que apresentam. Então, aqui o artigo também remete à questão do direito à informação, o dever de informar do fornecedor, né? E quando fala nesses riscos, aqui para a gente, riscos aqui o legislador quis colocar, não é apenas um risco que se remete ao patrimônio, mas também um risco extra patrimonial. Podemos colocar um exemplo quando o consumidor adquire um veículo e ao sair da concessionária, o veículo por algum vício de fabricação, acontece um acidente e ele vai sofrer algumas lesões. Então, atinge não só o seu patrimônio, não, atinge também o seu estado psíquico, o seu corpo. E assim vai, né? Informação clara, adequada, tá certo? Contra a publicidade enganosa. Contra cláusulas contratuais, a gente viu muita questão com relação ao artigo 6º, inciso 5º, muito bem falado pelo professor também Fernando Martins, com relação ao que aconteceu com os contratos escolares, né, pelo fato preveniente que foi a Covid, que essa relação ela poderia ser revista com base nesse artigo, tá certo? Então, isso também a gente vai trabalhar, mas falando um pouco mais detidamente lá na frente, né? A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais e acesso aos órgãos judiciários e administrativos. No caso, o acesso aqui aos órgãos administrativos, que o PROCON estadual é um órgão administrativo, atua como órgão administrativo, os PROCONs municipais, né, e as promotorias também, lá na forma do artigo 19 da Lei Complementar 36, também atuam como órgão administrativo, justamente para prevenir danos, para reparar eventual danos àqueles consumidores e também, na hora, aplicar as sanções de efeito pedagógico. E a gente, contextualizando, trazendo tudo isso sobre essa origem, né, agendas do Código de Defesa do Consumidor, a gente remete que o próprio Código de Defesa do Consumidor, nos seus artigos, quase que em 80% do Código, se fala em informação, né, informação e poder. Se a gente observar da leitura do artigo 6º a 54, ele é inerente à informação, né, à boa-fé, porque o consumidor, quando é bem informado, dificilmente ele vai reclamar, né? Ele está empoderado, ele tem o conhecimento daquilo que ele quer, então ele toma uma decisão de forma qualificada, ele tem a liberdade de escolher aquele produto ou aquele serviço. Então, a gente observa, né, a comunicação, como a gente falou lá atrás, de todos os artigos, um artigo complementando o outro. Então, a gente observa essa atuação do Código como um microsistema jurídico, né, que tem a função de prevenir, de reparar e reprimir eventual conduta danosa. E aqui, propriamente dito, já entrando no boletim, a gente visualiza o boletim, né? A gente visualiza o boletim, a quantidade de atendimentos que tivemos no período, né?
aqui, para não cansá-los, vocês podem clicar, né, onde tem o nome, clique aqui, pode estar clicando, esse aqui vai remeter vocês lá para a página do Ministério Público, onde vão estar podendo acompanhar de forma bem tranquila todas as informações do boletim que foi construído para todos nós consumidores. Então, a importância desses números. Quando a gente visualiza, né, de forma nua e crua, a gente vê só números, mas a gente, aqui no PROCON, né, como órgão de defesa do consumidor e que coordena o sistema estadual, a gente vê esses números não apenas como números, mas a gente procura extrair deles informações que possam nos ajudar a entender o mercado e procurar atuar da melhor forma possível para defender o direito daquele consumidor, tá certo? Esses números acabam refletindo em situações para melhorar o sistema, melhorar a sistemática de atendimento e segurança jurídica dos consumidores. Nós podemos citar, né, por exemplo, a resolução CPJ 02/2020, né, que foi criada agora no período de isolamento social da pandemia, que ela criou o Grupo Regional de Promotoria de Justiça integradas. Vários grupos de promotorias foram criados, dentre elas foi criada a promotoria do Grupo Regional de Saúde Suplementar e Relações de Consumo. Então, podemos também citar o ato PGJ 1001/2020, que criou o regimento interno, né, para a organização do trabalho desse grupo de promotorias. O ato conjunto número 01/2020, né, que criou no âmbito do PROCON as audiências judiciais. Na verdade, houve um represamento dessas audiências por conta do isolamento social e ficou um tempo sem se fazer audiências presenciais. Então, o PROCON, né, pensando dessa forma, então buscou, junto à doutora Carmelina, nossa procuradora-geral, e foi editado esse ato para facilitar justamente esse trabalho, dar oportunidade ao consumidor a fazer sua reclamação, ter sua audiência e tentar resolver aquele conflito do extrajudicial, evitando o litígio. E esse ato também teve repercussão também na atuação dos PROCONs municipais, porque assim eles poderam replicar isso também lá nos seus PROCONs, e a gente pode estar lá na frente falando mais detalhadamente sobre isso. Eu tenho o ato conjunto 03/2020, né, que a doutora Carmelina já falou hoje, que o ato está sendo publicado hoje, que ele cria a rede de promotorias de justiça do consumidor. Isso aqui vai ser muito importante, que vai estabelecer, né, essas normas gerais do exercício do poder de polícia, de aplicação de sanção administrativa no âmbito do PROCON. Então, é o sistema como um todo atuando de forma conjunta, né, uniforme, articulada, né, para que se trabalhe justamente mais forte ainda na prevenção, né, não apenas na repressão, mas principalmente na prevenção, trabalhar com políticas públicas essas que extraem de todos esses dados que você vê à esquerda, porque quando o consumidor reclama, né, seja no PROCON municipal, através da sua reclamação individual, ou seca, que a gente costuma chamar o individual homogêneo, isso acaba também sendo esses dados, fazendo análise desses dados e transformando muitas vezes em processo administrativo de âmbito coletivo. Isso nos ajuda a trabalhar essa política pública de âmbito estadual para evitar o dano. Aqui contextualizando ainda, né, nesse período de pandemia foram instaurados 84 processos do âmbito coletivo, né? Essa nomenclatura SIMP é o sistema usado pelo Ministério Público, onde é usado pelo PROCON e a Promotoria de Justiça, que é o sistema integrado do Ministério Público. Então foram 84 processos instaurados nesse período, no PROCON, 34 no grupo de promotorias de justiça integradas, saúde suplementar e relação de consumo, e 28 promotorias de justiça com atribuição de defesa do consumidor espalhados pelo estado do Piauí. Então, você vê que aqueles números lá refletem justamente isso, são números que muitos deles saíram lá dos PROCON municipais e, através do estudo, da análise, verificou-se que tinha muitas reclamações que era individual homogênea ou difusa ou coletiva, e foram instalados procedimentos trabalhando justamente o micro, né, com os PROCON municipais, e o macro com o Ministério Público. Aqui a gente visualiza com mais exatidão isso. Então, registro no SINDEC. O SINDEC é o sistema usado pelos PROCONs municipais, tá certo? É um sistema que é mantido em parceria do Ministério Público do Estado do Piauí com o Ministério da Justiça, né? Um convênio que tem, e esse sistema é repassado para todos os órgãos que hoje atuam no Estado do Piauí. Então, hoje no Piauí são 11 unidades instaladas no Estado, né? São 11 PROCONs que vai de Parnaíba a Corrente, e esse sistema, né, através desse sistema desse atendimento diário aos consumidores, ele atinge hoje 1,6 milhões de consumidores. Então, essas cidades, né, a soma da população da cidade chega a 1,6 milhões de consumidores atingidos hoje pelos PROCONs instalados, e nós estamos em expansão. Tem mais 2 novas unidades para ser criadas, não foram ainda instaladas por conta da pandemia, mas as leis municipais já foram criadas, falta apenas instalar, que é na cidade de
Esperantina e Senhor do Piauí, que a cidade de Esperantina hoje, ela tem uma população de aproximadamente 46 mil pessoas, e São João do Piauí, pouco mais de 23 mil pessoas, entendeu? Então, o sistema está expandindo. Também muito importante também, quando se fala em prevenção, pensando nisso, sabendo que essa demanda ia aumentar, a gente procurou, através das reclamações que eu chegando, já estudando e fazendo normativos internos para orientar, né? Então, fizemos a nota técnica 02/2020, que tem a função de orientar, né? Orienta e fornece base para as ações dos PROCON do Piauí e promotores de justiça para tomar de providências contra o aumento de preços abusivos. Isso a gente visualizou logo no início da pandemia com relação às máscaras e álcool gel, né? A nota técnica 03, que foi relacionada à educação infantil fundamental, recomendação conjunta número 03/2020, relacionada às instituições de ensino superior, né? Foi com essa nota técnica e essa recomendação, ela verifica a questão dos efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre os contratos escolares, né? Essa informação, por ser um pouco mais complexa, vocês podem estar observando, lendo o boletim, e também pode estar nos consultando, que a gente pode estar respondendo mais detidamente. Mas o que a gente pode dizer é que sobre essa matéria, né, ações civis públicos correndo no Poder Judiciário para garantir o direito do consumidor com relação a eventuais descontos nesse período de pandemia. A recomendação conjunta 01/2020, né, fala sobre a suspensão do fornecimento dos serviços de energia elétrica e abastecimento de água. Foi uma preocupação que o PROCON também teve por conta da situação do isolamento social, do desemprego, né, e gerar um certo caos social. O PROCON providenciou essa recomendação conjunta, né, emitida às concessionárias de água e energia do Piauí, para evitar esse corte e a suspensão no fornecimento de serviço. Isso foi interessante, porque logo em seguida o próprio governo federal baixou uma medida provisória, né, estendendo esse benefício a todo o Brasil. Então, foi uma medida muito interessante que não teve nenhum fornecedor que descumpriu essa recomendação aqui no estado do Piauí. Então, foi muito interessante. A recomendação conjunta 02/2020, né, também teve essa função, a função de orientar, né? Então, o PROCON não atua só com relação, muitas vezes coloca de punir, de multar. Então, a gente atua muito forte com prevenção, e o boletim ele tem essa função, né, que é de orientar, para prevenir danos. Então, para orientar o FEComércio, os grupos de redes de supermercados e farmácias de todo o estado do Piauí, sobre a venda de produtos aos consumidores finais e evitar o desabastecimento. Porque isso a gente viu em outros estados, com relação à aglomeração, filas, né, causando essas situações, e a gente se preveniu e editou essa recomendação para que evitasse que acontecesse isso no Piauí, e felizmente não aconteceu, não houve desabastecimento. Teve a recomendação conjunta também 04/2020, que é uma recomendação destinada às agências bancárias e lotéricas, né, durante a pandemia, para o atendimento às pessoas, ter um atendimento de forma segura, né, com relação ao espaçamento, de acordo com o que foi orientado pela Organização Mundial de Saúde, também com relação à higienização de autoatendimento, né, com álcool gel. Então, foi também uma forma preventiva que o PROCON, né, como órgão do sistema estadual, buscou de prevenir danos ao consumidor, então protegendo a saúde e a segurança do consumidor. Aqui também, outro ponto forte que o PROCON atuou foi nas fiscalizações, né? Houve operações em bancos, pesquisa de preço, máscara e álcool gel, material de construção, cesta básica. Algumas operações dessas ainda continuam, fiscalizações, mas o que a gente pode informar com mais clareza com relação à pesquisa de preço sobre cesta básica. A gente verificou, né, que o arroz foi um produto que houve uma alta considerável, uma variação de preço de 39,4%. Também vimos também que o feijão também ocorreu uma alta considerável, 67,6%. Tá certo? O leite em pó também houve um aumento muito exponencial, 161%, né, dentre outros itens da cesta básica, como óleo. Então, o que a gente pode informar para os senhores com essa prestação de conta, como foi falado pela doutora Carmelina, é que o PROCON atuou e vem atuando de forma forte com relação a essa temática. Tem vários processos administrativos instaurados, os processos administrativos ainda aguardam defesas, porque tem um prazo de defesa para as empresas apresentarem, né, antes do PROCON tomar alguma decisão, e
esse processo estão sendo analisados, alguns processos ainda estão na coordenadoria de perícias do Ministério Público para parecer técnico, né, para dar mais segurança na decisão do PROCON quando for tomado, para evitar uma eventual nulidade no processo judicial. Então, a gente faz com bastante cautela, com bastante cuidado, para que se evite anular uma multa do PROCON, porque isso para o PROCON é muito caro ter uma multa sua discutida judicialmente e eventualmente anulada. E com relação a máscaras e álcool gel, a gente pode falar que os processos estão praticamente quase todos finalizados. Muitos fornecedores já foram autuados, né, multados. Inclusive, a gente pode passar aqui para os presentes dos seus participantes que já houve multa sobre esse aumento abusivo de preço nas máscaras, no álcool gel, na ordem de mais de R$700 mil, esses recursos para ser revertidos ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. Então, a gente observa que as multas do PROCON lá no início surtiram efeito com relação a esse abuso de preço, com relação às máscaras e ao álcool gel, porque hoje praticamente o preço se estabilizou. E é isso que a gente também busca que aconteça com a mesma situação com os produtos da cesta básica no material. Assim que a gente concluir esses processos, começar a ser autor das empresas, vai surtir o efeito pedagógico da norma e esse produto volta ao seu preço normal. Também, o boletim também adentrou também sobre, né, com o MP instituir audiências virtuais, né, pelo PROCON. Foi um projeto que a gente desenvolveu no PROCON, né, projeto nascido de uma provocação do PROCON-ALEP, e internamente se chegou nesse projeto. Houve reuniões, né, houve reunião entre o PROCON estadual e o sistema estadual, que é formado por PROCON municipais, como é que ia funcionar isso. Houve toda uma capacitação dos PROCON municipais, como é que funciona isso, para atender esse consumidor que está isolado, né, para que se ele tiver condição de fazer uma audiência de forma virtual, ele pode estar fazendo isso. Então, foi uma forma que o PROCON encontrou de dar acessibilidade, né, à justiça ao consumidor, para que ele, nesse período de isolamento, ele não ficasse sem ter onde recorrer, sem onde não pudesse realizar a sua audiência por conta do isolamento social. E também fizendo reuniões com as grandes empresas que são muito demandadas no PROCON, como a Claro e o Itaú. Isso também está bem detalhado no boletim, vocês podem também estar acompanhando isso, tá certo? A gente pode também estar vendo dicas e orientações do PROCON. O PROCON trabalhou dessa forma, com orientação para o sistema estadual, orientação para os PROCONs municipais, orientação para o consumidor, né, colocando justamente essa função do boletim, que era informar, né, e procurar informar de forma qualificada, né, todos aqueles agentes que se interessavam no boletim PROCON. Então, a gente constou do boletim PROCON alteração do direito de arrependimento, orientação para problemas com delivery, contratação de planos de telefonia, né, mais vantajosos. O PROCON informou também sobre a volta do corte de água e de energia a partir de agosto. Também tem uma muito interessante também no boletim, que vale a pena conferir. O levantamento de reclamações pela internet. Então, isso foi uma situação que a gente constatou através dos dados, né? Houve uma evolução, um aumento muito grande da compra, né, do consumismo pelas redes sociais. Então, a gente observou isso com muita... houve muito aumento dessa demanda, né, da aquisição de produtos e serviços pela internet. O apoio ao PL 3515, que fala sobre o superendividamento, também a gente abordou sobre essa temática. A lei dos descontos das mensalidades escolares, também uma temática também que está bem explicada, bem organizada, vale a pena conferir lá no boletim. O questionário sobre a instituição de ensino, então, foi um questionário, isso foi uma ideia que o PROCON teve, uma consulta pública, para verificar como é que estava a qualidade do ensino, se os pais tiveram que adquirir alguns bens para poder ter acesso à internet, como contratação de internet, ou compra de notebook, ou um aparelho, ou um computador, entendeu? Então, foi uma forma que a gente procurou também ter essa informação através de consulta pública para subsidiar o nosso procedimento tanto no extrajudicial e como no judicial, porque esse questionário foi muito importante na fundamentação também da ACP que está correndo hoje na terceira vara civil de Teresina. E orientações, né? Como a gente sempre procura, a gente está falando muito de prevenção. Então, a nossa função como sistema estadual de defesa do consumidor, né, como
como um órgão que coordena esse sistema estadual, é justamente orientar, né, para que o consumidor faça as melhores escolhas e também saiba que essas escolhas têm reflexo também, reflexo tanto para si como para a sociedade. Então, a orientação para o consumo racional da água, da energia, né, porque a gente sabe que consumir em demasia vai faltar para alguém, ou depois vai chegar a conta, né, essa conta ela não é perdoada, tem que ser paga. Então, a gente sempre procurou falar de forma bem objetiva o consumidor, passando para o consumidor que ele é um sujeito de direitos, mas também, sobretudo, é de deveres. Então, ele tem deveres também, porque toda ação, toda escolha que ele toma tem uma consequência. Aqui também a gente abordou, né, a medida provisória 905 já convertida em lei e a 948 também convertida em lei. Isso aqui o doutor Fernando Martins falou com bastante propriedade sobre essas duas matérias, colocou até como legislação corona, né? Porque, na verdade, se visualiza mais a proteção, é o interesse do mercado, do fornecedor, do que o próprio consumidor, né? Porque, se a gente for observar, na verdade, o consumidor pagou pela passagem, né? Pagou pela estadia no hotel ou no evento que ele contratou, e para ele receber o seu reembolso, né, ou poder adquirir aquele serviço, ele tem que aguardar 12 meses. Então, você vê que houve, na verdade, a proteção do vulnerável que ficou de lado, não foi contextualizado o que prevê lá justamente a parte introdutória do Código de Defesa do Consumidor. E tem também a resolução normativa, né, RN 460/2020, que falou que ela introduziu justamente a importância, né, da Agência Nacional de Saúde Suplementar entrar no mercado. Na verdade, houve que o Estado ele regulou essa situação para que todos aqueles que têm plano de saúde tenham direito a fazer os testes serológicos do Covid-19. E estava tendo muita reclamação nesse sentido, então essa norma em si, ela fez com que houvesse maior atendimento aos usuários do plano de saúde, né, de forma voluntária pelos planos. E as ACPs ajuizadas, né, foram ajuizadas a ACP, aqui tem o número da ACP, né, quanto às faculdades, as escolas, essa ACP hoje elas correm na terceira vara, Civil de Teresina, na primeira vara. Vocês podem também estar observando no boletim, lendo, que lá está explicando de forma bem detalhada como estão essas ações, e também eventual dúvida que tiver, pode estar depois nos consultando aqui na apresentação ou nos canais que constam do site do Ministério Público. E aqui a gente, quando a gente fala de gêneros, né, a parte introdutória falou da gêneros, nascimento, criação, né, renascimento, né, é justamente essa visão que o boletim procura colocar, né, a origem e a partir de conhecer, né, da informação, do conhecimento, do empoderamento, o consumidor passe a enxergar de outra forma, sabe exercer os seus direitos de forma consciente, sabe entender que é um sujeito de direitos, mas também um sujeito de deveres, né, possa exercer o seu direito de escolha, né, sabendo que aquelas suas escolhas, se for mal feitas, vão ter impacto, seja na sua vida, ou seja, externamente. E também é interessante porque ele remete toda uma norma principiológica, né, se a gente colocar, como diz a professora Cláudia Lima Marques, o Código de Defesa do Consumidor não tem que ser visto de forma hierarquizada ou inferiorizada com qualquer norma que seja, mas tem que ser visualizada de forma que andem de mão dadas, que andem conjuntos, uma norma complementando a outra. Então, se você for visualizar uma situação concreta, onde tem um aposentado, né, onde tem que ele é assistido, ele tem uma norma mais favorável para ele dentro do Estatuto do Idoso, você faz a comunicação, a leitura dentro do Código de Defesa do Consumidor com o Estatuto do Idoso e aplica aquele artigo onde é mais vantajoso para o consumidor, porque isso é previsto no Código de Defesa do Consumidor aqui no artigo 7º, né? O artigo 7º diz que o direito previsto neste Código não exclui outros decorrentes de convenções nacionais, né, e regulamentos expedidos pela autoridade administrativa que derivam dos princípios gerais do direito, analogia, costume, dentre outros. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele é bonito por conta disso. Ele não é uma norma que se vê de forma isolada, mas ela se comunica com várias outras normas e se aplica aquilo que é mais benéfico ao consumidor, né? Podemos citar como exemplo bem claro a situação de construção civil. Quando a gente observa, no próprio Código de Defesa do Consumidor, lá diz que o vício construtivo, no caso, o prazo de prescrição do consumidor reclamar para aquele vício é 5 anos. No Código Civil diz que é 10. Então, qual a norma que você vai aplicar para defender o consumidor? A norma é favorável. Você aplica o Código Civil, né, e utilizando os princípios do Código de Defesa do Consumidor.
Então, já partindo para a parte final, para não cansá-los tanto, eu estou já concluindo, 30 anos de CDC, a lei que pegou, né? Por que a lei que pegou? Esse webinar está fazendo em comemoração ao CDC, pela importância do CDC, pela importância que essa lei representa para nós consumidores. Então, a lei que pegou por quê? Porque a lei, antes de tudo, ela tem uma função civilizatória, né? A lei que foi criada justamente para civilizar o mercado. Ela remete a uma ideia de padrão e qualidade. Na verdade, aquele produto, quando é lançado no mercado, não pode ser lançado de qualquer jeito, né? Se o consumidor espera que atenda suas expectativas, atenda suas necessidades. Esse padrão de qualidade de produtos e serviços, ele também não tem que ser relacionado apenas, né, a si, o produto ou o serviço, mas as próprias relações do consumidor-fornecedor, né? Tem que entender que, antes de tudo, tem que haver essa boa informação, o diálogo entre esse fornecedor e consumidor, a boa-fé, a informação na venda daquele produto. Então, isso tem que estar bem presente para que se consolide essa informação e essa relação e seja um vínculo duradouro, uma fidelização, né? A gente vê que grandes marcas fazem muito isso. Então, é muito importante, quando há diálogo nessa relação, se quer o consumidor vai procurar o PROCON, porque ele já consegue resolver direto com o fornecedor. Isso a gente tem observado que algumas grandes marcas têm se preocupado com isso, atender de forma voluntária o consumidor, sem necessidade do litígio, né? Ou até mesmo procurar o eixo judicial, no caso dos PROCONs. Então, o código nos remete a tudo isso. Já chegando na parte final da nossa apresentação, o boletim PROCON nos remete a tudo isso, né? Eu sou o PROCON, né? O PROCON sou eu. Então, nós, consumidores, somos todos nós fazemos esse direito acontecer. E quando a gente faz esse direito acontecer, quando a gente reflete esse direito naqueles dados lá na parte introdutória, onde visualizou todas aquelas reclamações, isso acaba fortalecendo o sistema estadual de defesa do consumidor. Por quê? Porque o sistema ele é um reflexo de como funciona as relações, né, entre consumidores, fornecedores, entre PROCONs, entre Ministério Público, PROCON estadual, que coordena esse órgão. Então, ele funciona de forma, né, cooperativa, né, com sinergia e solidariedade, só quem ganha com isso é o consumidor, porque se trabalha de uma forma mais consistente, buscando justamente a resolução de conflitos e que isso chega ao Poder Judiciário. Eu gostaria de agradecer a todos e muito obrigado. Bom dia a todos. Deixa eu ver se compartilho aqui esta tela com vocês. Estão conseguindo me ouvir, me ver o slide? Confirma para mim, Edivar. Sim. Certo, então, bom dia a todos. O meu nome é Ricardo. Eu sou servidor no PROCON desde 2012. Sou um servidor voluntário, né? Eu comecei no PROCON voluntariamente. Eu pedi para ir para o PROCON, né? Isso é um fato um tanto atípico, né? Geralmente, quem vai designado para o PROCON, né? Como eu posso dizer, não vai por querer, né? E chegando lá é que gosta. Mas eu, desde o começo, né? Após a minha possibilidade de ingresso, eu escolhi estar lá, né? Mas quero confessar a vocês que nem sempre eu fui esse apaixonado pela defesa do consumidor, né? Pelo menos não do lado do consumidor. Eu já trabalhei como estagiário no escritório de advocacia na área do consumidor, né? E eu, estudante à época, fui representando uma certa empresa num juizado especial. E nessa ocasião foi um descumprimento de acordo do PROCON, né? E eu, visando ser agradável e falar sobre o que eu não conhecia, eu cheguei a falar para a juíza leiga, para a consumidora, que o PROCON não servia para nada, né? E, para minha surpresa, eu fui duramente repreendido, né, pela juíza leiga, e desde então eu
passei a pensar um pouco melhor nesse tipo de afirmação que eu fazia, né? O que, de certa forma, era um tanto natural, porque na faculdade, pelo menos até alguns anos atrás, você não sabia para que servia o PROCON, né? Você só pensava assim, olha, eu tenho que estar no lugar onde vai ter alguém que vai invadir o patrimônio do fornecedor e dar o que eu tenho direito, né? Então, esse foi o primeiro choque, né, que eu tive de realidade. E quero mencionar a vocês aqui um segundo choque, né? Eu estudava na Universidade Federal e eu me lembro claramente da ocasião em 2009, onde eu vi um cartaz, né, do CNJ falando sobre as vantagens da conciliação. E eu, na época, escrevia para o jornal da universidade e eu pensei seriamente na possibilidade de fazer um texto contra a conciliação, né? Porque eu ainda tinha aquela mentalidade de que é meu direito como cidadão ter alguém que diga que eu tenho razão e que o outro está errado, né? Felizmente, eu não cheguei a submeter, né, essa ideia ao Conselho Editorial. Rapidamente eu percebi a bobagem, né, que eu estava pensando. Acho que talvez foi uma das piores bobagens que eu já pensei na vida, né? Mas quero deixar isso bem claro, né, que é realmente uma ironia, né, que eu tenha começado assim e que hoje eu esteja exatamente aqui nessa data tão especial, em 30 anos do CDC, fazendo o encerramento desse evento. Para mim é um momento muito, muito interessante, muito especial. Vou fazer aqui de coração aberto, como se vocês estivessem na sala aqui de casa, e quero repassar a vocês, né, essa minha experiência de 10 anos só trabalhando com consumidor, estudando só consumidor, né, e mostrar a vocês essa perspectiva de quem o PROCON é, né? Eu acho que para o PROCON exigir a transparência das empresas, ele tem que primeiro dar exemplo sendo transparente, né? E eu vou tentar mostrar para vocês aqui bem rápido, né, de onde o PROCON veio, como ele começou, como ele está agora e qual o futuro, o que a gente pode esperar no futuro, né, nesse contexto da pandemia, como a pandemia alterou a nossa previsão do que iria acontecer mais para frente, né? A gente sabe que se você pegar as grandes empresas, né, as empresas que se perpetuam realmente no mercado, elas têm aquele setor que elas tentam prever o futuro para se antecipar, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai tentar fazer hoje de forma bem simples, para mostrar para todo o sistema estadual como a gente está vendo esse cenário de defesa do consumidor. Como antecipei a vocês, a gente vai fazer a apresentação no formato linha do tempo, tá? Começando no ano que eu nasci, em 1987, né, parando em 2020 e tentando supor o que vai acontecer lá na frente, tá? Nessa parte inicial, eu contei com a ajuda da servidora lá do PROCON Sede, Sheila, né? A Sheila, ela me ajudou a fazer essa parte inicial, né? Ela, claro que ela ela não estava nesse tempo, né? Ela é muito jovem, mas ela gosta muito de história, ela me explicou como é que funcionava naquela época, né? Então, começando em 1987, né? Em 1987 foi quando o pai do PROCON nasceu, né? Era o DECOM, era uma defesa comunitária, né? Era um serviço especial de defesa comunitária, né? Não era um órgão que tratava só de consumo, ela tratava de consumo de tudo, né? E eu coloquei aqui duas coisas, né, que aconteciam bastante, eram algumas pendências entre vizinhos, né? Às vezes o esgoto do vizinho não dava certo com o do outro, juntava lixo, e aquele tipo de demanda, né, de conflito, ia parar no DECOM. Ao mesmo tempo também, o que se recebia muito era a demanda de sacoleiras, né? Às vezes a sacoleira revendedora, ela vendia para uma pessoa e não recebia. E ela ia ao DECOM para buscar esse direito dela de crédito, né? E o interessante é que eu entrando em 2012, 2013, eu ainda vi muitas sacoleiras tentando buscar o mesmo direito, né? A esse respeito. Então, foi realmente bem interessante a questão da tradição, né? Leva um tempo para as pessoas entenderem que aquele tipo de problema não se resolve mais lá. Mas eu coloquei em vermelho aqui a questão da datilografia, né? Uma curiosidade, a Sheila me disse que em 1987, o servidor do PROCON, ele obrigatoriamente tinha que ter um curso de datilografia, né? Onde primeiro se utilizavam máquinas de escrever mecânicas e depois máquinas elétricas, né? O que era uma grande tecnologia na época. Aí chega 1988, né? Onde a Constituição diz, olha, tem que haver um Código de Defesa do Consumidor. O Estado tem que priorizar a defesa do consumidor. E aí eu quero falar para você de forma bem clara por que tem que existir um Código de Defesa do Consumidor.
Por que o Código Civil não é suficiente para pacificar a nossa sociedade no que diz respeito a esse mercado de consumo, né? E eu peço que vocês visualizem duas crianças. Uma criança menor, né, mais fraca, e outra criança maior, mais forte, né, mais desenvolvida. Coloque as duas crianças juntas. Você vai ver que, claro que nem sempre, mas há uma tendência da criança maior bater na criança menor, da criança maior fazer coisas que a criança menor não quer, né, e não merece. Então, no mercado de consumo é mais ou menos a mesma coisa. Nós temos sempre um profissional vendendo produtos, vendendo serviços, e nós temos uma pessoa que não é profissional, que ela não entende tanto como funciona aquele produto ou serviço, aquela pessoa que às vezes não tem como escolher outra empresa, ou que não tem tanta informação, né, para buscar outra empresa, né? Você tem do lado, muitas vezes, grandes empresas, multinacionais, né, com bons advogados, e do outro lado você tem uma pessoa que às vezes não sabe o seu direito, que às vezes não sabe como recorrer, e que às vezes vê inviável essa busca pelo seu direito, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor surgiu para isso, para equilibrar uma relação que é desequilibrada por natureza. Então, toda vez que o PROCON atua, ele coloca o consumidor no mesmo ponto, não é acima, é no mesmo ponto que o consumidor, que o fornecedor, perdão. Então, em 1990, né, nós temos a criação do Código, e no artigo 1º, nós temos uma coisa que pouca gente nota, né? A palestra do professor Morishita falou da origem do nome PROCON, né, que é promotor, consumidor, e agora eu vou trazer uma curiosidade que talvez vocês também não tenham percebido, né? No artigo 1º se fala em Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Será que o legislador foi redundante? Não, né? A gente tem que proteção, a origem da palavra remonta a você cobrir alguém, esconder alguém, certo? E a defesa, ela tem uma etimologia mais relacionada a você resistir, a você combater, a você expulsar aquele mal que chega até você, né? Então, o sentido do PROCON, a Edvar falou muito de prevenção, não é que a prevenção seja um plus que o PROCON faz, a prevenção é o dever do PROCON e de todo o sistema de defesa do consumidor. Nós temos que ensinar o consumidor a se esconder da infração, mediante a informação. Nós temos que, por vezes, cobrir o consumidor para que aquele mal, aquele ato ilícito não venha a percebê-lo e a atacá-lo, certo? E, ao mesmo tempo, nós temos a defesa, que é o quê? Se o consumidor não conseguiu se esconder, se aquele ato ilícito chegou até ele, nós, como PROCON, temos que ensinar, que, junto com o consumidor, resistir e expulsar aquele ato que invade injustamente a sua esfera jurídica. E no artigo 6º, né, inciso 7º, nós temos uma coisa que lembra também trecho da palestra do professor Morishita, né, bem experiente. Ele dizia, olha, o consumidor, ele não vai ao PROCON reclamar. Cada um que reclama tem, sei lá, 87 que não reclamam, né? Por quê? Porque não tem tempo, porque o consumidor que reclama necessariamente é um confuseiro, né? É essa imagem que se tem, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele deixou bem claro, olha, essa questão tem que acabar, o consumidor tem que ter livre e fácil acesso aos meios judiciais, aos meios administrativos, para que a sua defesa seja feita. E esse mesmo comando, ele também fala expressamente de prevenção e reparação, né? Então, eu acho que o PROCON, cada vez mais, na gestão do Dr. Nivaldo, tem visto isso. Prevenção, vamos evitar que esse ato aconteça, né? E acontecendo os primeiros, nós temos que estancar para que aquilo não se multiplique. E agora eu trago vocês aqui mais amplamente para a nossa linha do tempo, onde nós chegamos no final dos anos 90, né? Não sei precisar exatamente qual ano, mas nós tivemos a inserção de computadores nos PROCONs, né? Os servidores até então na máquina de escrever, ou mesmo na mão, escrevendo, foram treinados, né, no Windows, a mexer no computador, a mexer no Word, né, nos programas de edição de texto, né? A Sheila me passou que alguns se adaptaram, alguns não se adaptaram, né? Mas foi um momento de realmente transformação, né? Foi um momento de ruptura, sair da máquina de escrever para o computador. Chega 2004, né? Em 2004 o DECOM, né, que cuidava daquela questão de sacoleira, de vizinho, etc.,
ele se transformou em PROCON, né? Ele foi um órgão que se especializou em tratar da relação que se trava entre fornecedor e consumidor. Em 2006, chega o SINDEC, como o Edivar falou, né? O SINDEC nada mais é que um programa de registro de reclamações. Ele te ajuda para que você registre no sistema a informação de forma mais fácil e ele gera para você, além dos documentos, das notificações que são enviadas para a empresa, ele gera para você relatórios de quantas reclamações foi feita, ele te dá uma tabela taxonômica para você ter uma ideia do que é mais reclamado, né? Essa semana a gente está dando muita entrevista na imprensa falando sobre os serviços mais reclamados, né? Que são energia elétrica, água, né? A gente dá percentuais. E isso é feito hoje graças ao SINDEC, né? Programa que foi implantado no Piauí em 2006. Foi o primeiro sistema de informação voltado para a defesa do consumidor no PROCON. O SINDEC ele foi criado em 2004, mas em 2006 foi quando ele foi implantado no PROCON aqui no Piauí. Bem, chega 2010, né? Em 2010, lembra da cena lá que eu vi o cartaz em 2009 da conciliação? Em 2010 a gente tem a criação dos Sejuscs, né? A gente tinha lá desde 2006 uma política pública do CNJ falando de conciliação, mas em 2010 eu acredito que foi o momento que o CNJ pensou, olha, a gente não tem como dar conta, né, de ter sempre alguém para declarar alguém vencedor e alguém perdedor, né? Isso custa muito caro, isso é inviável. A gente tem que ensinar a população a resolver os seus próprios problemas. Não todos, mas a gente tem que tentar aperfeiçoar a nossa habilidade para que as pessoas venham a se entender. E aí, eu sempre dou esse exemplo da sociedade. Nós somos Teresina, Piauí, Brasil, nós somos uma sociedade, né? Então, imagine um sócio de uma empresa. Quando o sócio briga, toda briga de sócio vai para o judiciário, a sociedade fica inviável, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de buscar métodos para que nós mesmos possamos nos entender, né? Não é que um vai se resignar com prejuízo, não. É que você vai desenvolver técnicas para conseguir o que você quer da forma mais fácil, que nem sempre é através de um juiz declarando o direito, declarando um vencedor, declarando um perdedor. Em 2013, eu coloquei aqui a observação de mar de reclamações individuais, né? Foi um momento, de certa forma, difícil lá no PROCON, porque a gente não tinha o PROCON Assembleia, a gente não tinha o PROCON Teresina, né? E o PROCON Ministério Público tinha que dar conta das reclamações coletivas e individuais, né? E com poucos servidores, né? Com, às vezes, os equipamentos de informática não eram tão bons, né? A gente tinha o próprio mobiliário, não era tão bom, não era tão convidativo, não tinha, as cadeiras não tinham tanta ergonomia, né? Porque naquele momento nós vivíamos no Ministério Público um processo de lenta melhora, né, que começou pela remuneração dos servidores, aos poucos a sede física foi melhorando, o material foi melhorando. Em 2003 foi um período difícil por isso, a gente tinha um sistema que caía, a internet que não atendia, os consumidores se aglutinavam lá no atendimento, né, e ficavam na televisão passando programa policial. Então, veja só, havia uma demora, né, no atendimento, muitas vezes, embora a gente não quisesse. As pessoas chegavam zangadas, perdia tempo e ainda ficava escutando programa policial. Aí você imagina como era difícil para o atendente lidar com aquela situação, né? E o pior, eram reclamações idênticas, né? O tempo todo chegava a mesma reclamação da mesma empresa. A gente só fazia Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, né? E as pessoas que tinham para fazer a parte coletiva na época tinham que passar boa parte do seu tempo atendendo as pessoas que chegavam nessas mesmas reclamações repetitivas, porque não podia ir embora sem ter o atendimento do seu direito individual. Então, foi um momento difícil, um momento que a liderança do coordenador do PROCON à época, o Dr. Cleandro, foi essencial para que a gente pudesse passar, né? Ele lutou muito pela melhoria das condições do PROCON, né? E futuramente, quando procurador-geral, né, priorizou o PROCON, prestigiou o PROCON, né? Prestígio esse que vem sendo multiplicado, aperfeiçoado na gestão da atual PGJ, a doutora Carmelina. Então, quero colocar esse marco, né? E lá na frente vocês vão entender por que eu estou dando tanta ênfase a esse mar de reclamações individuais repetitivas. Passando para 2014, nós temos o SIMP, né? O SIMP foi o primeiro software para gerenciamento de processos coletivos, né? O SIMP é utilizado em todo o Ministério Público e o PROCON, segundo o que a Almera me passou, a Almera é quem é a chefe do SIMP lá no PROCON, o PROCON foi o primeiro órgão do Ministério Público a utilizar o SIMP, né?
Até então, nós gerenciávamos o processo no Word, era uma lista do Word, onde a gente colocava manualmente cada andamento do processo, né? Então, vocês verem, em 2014, vocês verem como a gente tinha um processo rudimentar, né, de gerenciamento desse processo, mas com o SIMP, né, a gente todos sabem que o SIMP tem seus defeitos, mas ainda assim melhorou muito o nosso trabalho, né? Em 2017, essa data não é tão precisa, mas é uma data que eu coloquei como um marco, né, de quando a gente começou a usar o Fundo de Defesa do Consumidor, né? Então, o PROCON tem essa vantagem de arrecadação, né? Às vezes a gente aplica multas nas empresas, a gente pega o patrimônio, né, parte do patrimônio que foi formado com base no ato ilícito, e a gente devolve para a sociedade com uma cadeira boa para você sentar quando você é atendido, né, com um bom equipamento de informática, né, com um PROCON itinerante, né, que leva a defesa do consumidor ao interior, né. Eu tive esse privilégio de passar um tempo no PROCON itinerante, eu pude ver como o nosso cidadão no interior é carente, né, de informação. Então, o PROCON muitas vezes era uma forma de levar a cidadania, né, de levar o Estado até aquela pessoa. O Edvar toca muito nesse ponto, né, e é esse ponto que justifica, inclusive, o nosso coordenador, o doutor Nivaldo, né, ser apaixonado pela defesa do consumidor, né. As pessoas às vezes não entendem porque que ele sempre brigou para atuar, né, ele gosta de atuar, ele briga para atuar, né, na área do consumidor, e é porque tem um motivo muito simples. O consumidor é uma forma muito interessante do Estado entrar na vida daquele cidadão mais vulnerável, mais carente, né, e mostrar que ele também tem direitos, né, que ele tem formas de ter uma vida material melhor, né, através desse meio administrativo que é o PROCON, tanto de orientação como também para resolver alguns problemas para que ele não fique no prejuízo. Em 2017, nós também tivemos a questão da Escola de Defesa do Consumidor, né, o doutor Nivaldo insistiu muito nessa questão da escola. Por quê? Porque não tem como a gente se expandir com qualidade, a gente, agora com as promotorias regionais, né, com PROCONs municipais, não tem como a gente se expandir e ser um sistema coeso sem ter uma escola, sem ter alguém que vá padronizar o que é ensinado, que vá simplificar o que é ensinado. Porque quem vê o Código de Defesa do Consumidor, né, enxuto, pequeno, se engana pensando que é fácil, né, se engana pensando que é simples. Mas a verdade é que, se você for estudar a fundo, é um tema bem complexo, né? E é um tema em que a prática você não vê em livro nenhum. Você vê livro de prática tributária, prática administrativa, você vê. Agora, livro de prática do consumidor, você não vê. Então, por mais que você tenha pessoas altamente capacitadas, você precisa de muita experiência, né? De um conhecimento especializado para você realmente poder atuar com eficácia nessa defesa do consumidor. E bem, onde estamos, né? Em 2020, nós começamos o ano, né, numa sede, nós temos hoje, o PROCON tem a sede, né, uma das sedes mais estruturadas, né, no Brasil, em termos de defesa do consumidor, uma excelente sede, onde a gente pode receber o consumidor com maior conforto, né, com bons equipamentos, com um bom sistema de internet, muito diferente do que era 2013, né? Nós temos nós desenvolvemos parcerias, né, com o Sejus e com a palestrante doutora Cicleide, né? Nós temos parcerias também com a Defensoria Pública. Nós estamos estreitando o laço, né, em busca do objetivo comum, né, que é atender o consumidor, que é fazer com que o fornecedor não vilipendie o patrimônio do consumidor, tá? Nós temos também em 2020 a concentração no coletivo. Essa foi uma bandeira que o Dr. Nivaldo sempre defendeu, né? A gente tem que mudar aquela situação de 2013. Na medida que a gente vê uma reclamação, outra idêntica, a gente tem que estancar aquilo. A gente não pode deixar aquilo, resolve um, resolve outro, mas aquilo se multiplica, né? E sempre tem muita gente que não vem nos procurar. Então, o que o Dr. Nivaldo orientou o PROCON em 2020 era para ser o auge disso, né? A gente passou a se concentrar no coletivo. Graças ao PROCON Teresina, ao PROCON Alep, a gente não atendia mais demandas que diziam respeito só a um consumidor, e a gente passou a ter mais tempo para orientar os PROCONs, para ao mesmo tempo ouvir, olha, está tendo muito problema dessa empresa com esse ponto. A gente chama a empresa para uma apuração coletiva, né? Então, enquanto uma multa individual vai 3, 5 mil, 10 mil reais, uma multa coletiva vai de 500 mil, 1 milhão, 10 milhões de reais. Então, através dessa possibilidade de sanção, nós temos muito mais, nós conseguimos uma abertura maior da empresa para negociar e para alterar aquela prática que vem causando danos em massa, né?
E o início de 2020 também foi muito bom, porque a gente tinha, no início do ano, um grande projeto no Procon Itinerante, né, para percorrer realmente o interior do interior, né, onde o ônibus entrava, a gente estava lá com esse projeto, né, o Edivar à frente, né, mas aí veio a Covid-19, né, foi realmente um grande choque, né, acho que não precisa nem entrar nesse detalhe. E para o Procon, o que eu posso mencionar aqui em síntese, né? Nós tivemos que fazer atendimento não presencial, ou seja, os atos ilícitos continuavam acontecendo e a nossa estrutura de atendimento dependia da presença. Então, como é que a gente ia fazer? Vamos deixar o consumidor abandonado? Não, a gente tem que dar um jeito. E a gente enfrentou 2 desafios, né? A adaptação tecnológica, né? Às vezes a gente precisa, se a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor, né? Então a gente já tinha até meios para, como eu posso dizer, ter um processo eletrônico, né? Ter uma audiência virtual, a gente já tinha até meios, mas isso acabava que não era uma prioridade, entre outras coisas, né? E com a pandemia a gente foi forçado a parar o que estava fazendo e se concentrar nessa possibilidade da gente trabalhar à distância, algo que o processo eletrônico permite e algo que, por exemplo, as audiências virtuais permitem, né? Então a gente teve todo esse trabalho lá no início de começar primeiro com e-mail, a gente depois disponibilizou o WhatsApp, depois veio o atendimento por agendamento, né? Mas a gente teve que abrir essas portas, né, de uma forma que a gente não esperava nesse momento. E, ao mesmo tempo, a adaptação cultural. O consumidor ele tem a cultura de querer estar presente, de ir até o Procon, né, de falar frente a frente com o servidor do Procon, de ver presencialmente o servidor, um colaborador da empresa, né? E a gente teve que trabalhar essa questão cultural. Às vezes o consumidor, a audiência virtual é algo simples, mas ele se fecha para aquela novidade. Ele diz, não, isso aqui eu não aprendo, né? O que não é verdade. Nós vemos hoje vários idosos, velhinho de 80 anos que sabe mexer no WhatsApp, né? Então, se você mexe no WhatsApp, por que você não pode também aprender a participar de uma audiência virtual? Não é complicado, é uma questão de abertura para aprender, né? E isso é algo que nós ainda estamos trabalhando. Por quê? Porque a audiência virtual, ela chegou para ficar, não como regra, mas como opção. Então, o desafio do Procon é saber, esse caso é melhor uma audiência virtual, esse caso é melhor uma audiência presencial, né? E qual a vantagem da audiência virtual? Porque com a audiência virtual, além de ter a comodidade do consumidor poder fazer do seu trabalho, poder fazer da sua casa, sem ter que se deslocar, de estacionar carro, de pegar uma condução, a gente também consegue muitas vezes tratar com a pessoa da empresa que tem autonomia para resolver aquela situação e com a pessoa que tem realmente conhecimento para explicar o que está acontecendo, né? Então a audiência virtual foi fantástica nesse sentido e o Dr. Nivaldo já nos passou que vai ser algo permanente, algo que veio para ficar, né? O que é um lado bom, né? Dentro de tantas coisas difíceis nessa pandemia, esse é um lado realmente positivo que a gente conseguiu extrair. E no mais, né? Sendo aqui bem verdadeiro com vocês, a Covid também proporcionou um período difícil para o Procon, né? Todos sabem essa questão dos preços, né? A gente teve um início do gás, depois veio a questão da cláusula preço em contratos escolares, dos preços dos alimentos, né? Material de construção. É bom que fique bem claro que preço é uma das coisas mais difíceis para se controlar e fiscalizar, né? Então, o Procon tem o dever e o poder de atuar, sim, mas é um tema que é realmente muito complexo, porque é muito volátil. Ele é complexo e muito volátil. Então, na hora que você chega numa abusividade aqui, você já aconteceu várias outras, né? Porque realmente a abusividade, o lucro unitário em cada produto é difícil de se calcular, né? Então, realmente é um tema muito complexo, mas que o Procon tem feito tudo que a lei permite para atenuar essa situação. E essa complexidade, você pode estar perguntando, é só no Brasil, é porque a lei do Brasil não funciona. Não, historicamente, o controle de preços, né, por meio da força, deu problema, você pode ver historicamente, tá? Então, é algo que, felizmente, não é tão grave, o Brasil já passou por momentos muito piores, é uma coisa que ainda está controlada, que o Procon está atuando, e a nossa convicção é que, em breve, essa questão dos preços vai passar e a gente vai poder voltar à normalidade, é claro, aplicando a sanção àqueles fornecedores que nesse período praticaram a infração, como o que o Edivar já falou, né, o que já aconteceu no caso do álcool, das máscaras, enfim. E a gente também teve uma dificuldade em termos de complexidade no início da pandemia, porque a gente teve que se manifestar
sobre a possível suspensão de serviços de internet, de telefonia, de água, de energia, em plano de saúde, né? Então, são temas que podem parecer simples, mas que são muito complexos. A gente conseguir uma fundamentação de excelência para tentar demonstrar para a empresa que ela não pode, no momento de pandemia, fazer essa autotutela, né? Suspender o serviço quando o consumidor está impossibilitado, por força maior, de oferir renda e fazer aquele pagamento. E aí eu quero fazer aqui 2 parênteses, né, para entrar no futuro. A espécie humana tem 300 mil anos. A linguagem verbal tem 50 mil anos aproximadamente. A linguagem escrita, de escrever no papel, escrever aqui no computador, tem cerca de 4 mil anos, segundo a ciência, né? Então, isso é uma constatação que a gente tem que chegar. O nosso cérebro, ele é voltado para imagens, ele é voltado para cores, ele é voltado para coisas que se destacam, né? A gente tem que entender isso, principalmente na parte da educação. Eu desafio aqui, quem na plateia já leu uma cartilha média, uma cartilha, digamos assim, sem muita diagramação, só aquele texto muito monótono. A cartilha você não lê, você passa, não tem figurinha, você coloca ali e você não lê. Então, é uma coisa que, para o Estado trabalhar com eficácia, na prevenção e repreensão às infrações, a gente precisa partir desse pressuposto. A gente precisa, por exemplo, como esse slide, né? Agradeço até que o João Vitor, né, por ter feito esse slide em cima da hora, né? A gente teve benefício por fazer em cima da hora, mas também alguns prejuízos, né? Mas, enfim, o slide, como vocês podem ver, aqui é um slide muito bonito, é um slide chamativo, né? E isso facilita quando você quer dar uma informação com eficácia, quando você quer que o receptor compreenda o que você está dizendo, né? Então, esse foi o primeiro parênteses para a gente entrar no futuro, tá? E o outro parênteses que eu faço com vocês é a questão da espiral do conflito. Nós temos que atender, nós temos que aplicar, que incorporar, né, esse conceito que a gente aprende na mediação. Ou seja, quando há um conflito, há uma escalada de animosidade, uma escalada de complexidade. Ou seja, você tem um desentendimento, depois o que as partes fazem? Negociam. Elas tentam entender, olha, você tem que me dar isso. Não vou lhe dar, é você quem tem que me dar aquilo. Então as partes vão negociar. Na medida que elas não conseguem, aí chega o momento de entrar um facilitador, que no caso da relação de consumo não é tanto a mediação, mas a conciliação, né? Depois, eventualmente, isso pode se seguir para um processo administrativo, onde, por exemplo, o doutor Nivaldo pode estar apurando lá quantas outras pessoas foram afetadas por esse mesmo problema que esse consumidor veio reclamar, num processo que pode gerar uma multa de milhões ou uma ação civil pública, que no caso seria o processo judicial. Então, qual é o desafio do PROCON? É tentar primeiro, fazer com que não aconteça, esconder o consumidor, ensinar ele a se esconder, cobrir o consumidor para que ele não seja afetado. Esse é o primeiro ponto, né? Se a gente não conseguir, nós temos que ensinar o consumidor a negociar melhor, para que ele não precise do facilitador. Se for o caso do facilitador, nós temos que ter alguém treinado, alguém motivado, capacitado, para realmente, se for possível a resolução, que as próprias partes entendam que isso aconteça. Depois, nós temos o processo administrativo, onde ainda as técnicas de conciliação podem continuar, nós podemos fechar um termo de ajustamento de conduta, um TAC, né? Às vezes aplica a multa, mas enfim, a gente tem que evitar que essa demanda chegue no judiciário, né? Porque a gente tem hoje um sistema de justiça que é garantista, que dá muitos recursos para a empresa recorrer, né? Então a gente já aprendeu, inclusive incorporou o exemplo de Minas Gerais, né? A gente teve uma palestra ano passado com o promotor Fábio Finotti, né? E eu fiquei realmente espantado, porque ele disse, olha, quando a gente entra com a ação civil pública lá em Minas Gerais, leva 10 anos para ter a primeira decisão de mérito, a decisão de primeira instância. Então, imagine, se a gente entra com a ação na justiça coletiva em favor de todos os consumidores, 10 anos depois aquilo já mudou, já passou, já não existe mais. Então, assim, a gente tem que repensar esse conceito, né? Baseado em quê? Baseado em dados, baseado em inteligência, baseado também em técnicas para que a pessoa possa se entender. É nisso que a gente vai se basear agora nos próximos slides. Então, vamos lá. Para onde é que a gente está indo na defesa do consumidor? Eu vou dividir aqui em prevenção e restauração. Eu não vou chamar de repressão, mas eu vou chamar de restauração, tá? Na prevenção, nós temos o quê? Aquele direito básico do consumidor. Nós temos que educar o consumidor, né? Para que ele possa se esconder com os meios dele. E nós temos que informar o consumidor. Olha, isso é bom, isso é ruim.
isso aqui é melhor, isso é pior, né? É isso que o PROCON precisa fazer, né? Através da sua escola, principalmente, né? Através de quê? Da gente ir nas escolas. Antes da pandemia, a gente estava com um projeto já formado para ir, a gente começou inclusive a ir, né? Em escolas, em faculdades. Por que a gente tem que ir nas escolas? Porque vamos ser bem aqui, bem honesto. Quem está agora no pré-vestibular, no ensino médio, está pensando em quê? Então, a profissão. Profissão para quê? Para ganhar dinheiro, né? A gente, às vezes, tem gente que, é claro, que bota a felicidade na frente, mas vamos aqui ser bem genérico, a pessoa quer trabalhar para ganhar dinheiro, certo? E ganhar dinheiro para quê? Para injetar no mercado de consumo, para celebrar contratos de consumo. E o fato é que a gente aprende física elétrica, né? Quem de vocês já precisou dos conceitos de física elétrica? Né? É claro que é uma matéria muito boa, é muito útil, mas é algo, os alunos de hoje, eles não saem do ensino básico e nem do ensino superior com habilidades mínimas para evitar problema no mercado de consumo. Então, ele aprende a ganhar dinheiro, mas ele não sabe como gastar aquele dinheiro, de forma que ele não tenha problema. Né? Eu estou sendo aqui bem genérico, mas o fato é isso. É por isso que o PROCON tinha esse projeto que foi suspenso, de estar nas escolas, de estar na faculdade. Ao mesmo tempo que a gente também tem um parceiro muito importante que é a imprensa. Através da imprensa, com as entrevistas, a gente consegue alcançar uma grande quantidade de pessoas, inclusive aquelas que não são mais estudantes, né? E através da imprensa a gente dá pequenos toques, pequenos conselhos, né, que ajudam a harmonizar o mercado, né? E ao mesmo tempo nós também temos as redes sociais, né? Vai ser inevitável, né, que a gente tenha um projeto forte nessa questão das redes sociais. Hoje a gente faz, o PROCON faz hoje através do canal do Ministério Público, né? Mas é um tema que a gente tem realmente que aceitar a rede social na nossa vida, né? E o PROCON tem que chegar até as pessoas. E como é que o PROCON chega até as pessoas? Estando onde elas estão. Então, se ela está na escola, a gente está na escola. Se ela está na rede social, a gente tem que buscar também esse caminho. E no mais, gente, uma coisa aqui que realmente eu acredito que é um dos pontos altos aqui dessa apresentação, que é a transparência, certo? Nós temos que proporcionar às empresas, ao consumidor, né, uma transparência do mercado de consumo. E eu vou dar aqui um exemplo bem claro aqui para vocês. Vamos dizer que vocês estão pensando em comprar um carro novo. Vocês vão considerar o quê? A aparência, a qualidade, o preço, só isso? Não. A gente tem que considerar também se você vai ter uma assistência técnica, se você vai ter um atendimento, uma garantia de qualidade. E uma coisa que nós temos hoje aqui no Brasil é que nós não sabemos exatamente qual empresa é boa e qual empresa é ruim nessa área. O que é o futuro da defesa do consumidor? Se eu quiser comprar um carro, eu vou ter um ranking de empresas em que eu vou saber o nível de satisfação do consumidor e qual tipo de problema que o consumidor daquela empresa tem. Hoje esses dados são fechados, eles são propriedade da empresa, o PROCON não sabe. Às vezes um consumidor vem reclamar do seu carro e já teve vários outros que a empresa sabe que tem, mas ela não diz que tem, né? E o consumidor não sabe que tem. Então, qual é o futuro da defesa do consumidor? Tornar claro, né? A gente tem que, por exemplo, num contrato em que é um monopólio, como energia, água, não. Mas no caso, não entre aspas, né? Porque é importante sim que você saiba, inclusive deve ser mais relevante para o contrato de concessão a satisfação do consumidor. Mas aqui, focando no direito de escolha, por exemplo, se você vai contratar um plano de telefonia, eu pergunto a vocês, quem de vocês olha o ranking, tem um meio fácil, já se acostumou ao ranking da empresa em termos de pós-venda? Porque pode ser o melhor plano do mundo, mais barato do mundo, você contrata, tá bom. No outro mês, uma cobrança alta, para quem que você vai recorrer? Você vai depender do judiciário, com toda essa massa de processo que tem hoje? Não, você precisa ter essa confiança de que você tem menos probabilidade de ter algum problema. E isso você faz com transparência. E como a gente faz essa transparência hoje, né, embora de forma embrionária? Consumidor.gov.br. Entre nesse site, é um site que não, ele resolve 100%, Ricardo? Não, mas resolve 80% das coisas. É um canal fantástico que a população tem que aprender a usar. Não só para reclamar, mas também para ver como a empresa se comporta. A satisfação do consumidor precisa ser um elemento de competição das empresas. Pense bem, as empresas têm grandes mentes especialistas trabalhando para quê? Para fazer um produto bom e barato. Mas o que é o desafio do PROCON? Mostrar para a empresa que ela precisa também ter grandes mentes pensando no respeito do consumidor. Não é só o lucro, mas o respeito.
E o trabalho do PROCON é transformar o desrespeito do consumidor em prejuízo, seja através das multas, seja através da publicidade, né? Então não adianta nada no futuro a empresa gastar com grande publicidade, se ao mesmo tempo o consumidor vai poder olhar e ver, o consumidor aqui está insatisfeito, eu não vou querer ser mais um, então vou procurar outra empresa, né? Outro desafio é você conhecer os seus direitos. Esses dias mesmo eu estava conversando com um amigo e ele contratou um plano de telefonia por celular, né, pelo WhatsApp. E disseram para ele, o valor vai ser X. Quando chegou a primeira fatura, veio o valor Y. E ele reclamou, olha, está aqui a prova do WhatsApp. O seu correspondente me deu aqui o valor. E sabe o que disseram para ele? Não, senhor, isso aí não vale. Como assim não vale? Né? Então, e ele insistiu, falou comigo, Ricardo, o que é que eu faço? Porque eles não estão querendo reconhecer o meu direito. E detalhe, né, ele é servidor do judiciário. Imagina se uma pessoa mais humilde, ela vai pensar, realmente eu não tenho direito, vou pagar aqui e fica por isso mesmo, né? Então a pessoa tem que conhecer os seus direitos, ela tem que saber qual o canal adequado para resolver aquele problema, e ela tem que aprender a negociar. E aprender a negociar não é você brigar, tem gente que acha que negociar é brigar, né? É fazer escândalo, né? Um barraco, não. Negociar é você aprender a tirar do outro aquilo que você quer, né? Isso às vezes se faz não exatamente com briga, né? Não exatamente com escândalo. E uma das coisas interessantes na negociação é você procurar o canal correto, né? Canal correto, que eu indico, consumidor.gov. E por que eu chamo negociação? Porque no Gov, o PROCON ele só monitora o que está acontecendo ali. Monitorar o quê? Se uma coisa está se repetindo, a gente puxa, joga no processo, é multas elevadas, é ação civil pública, em último caso, é claro, tá? Mas no caso do Gov, você não tem, diferentemente do PROCON, você não tem um servidor ali fazendo a intermediação, a facilitação. No Gov, é só consumidor e fornecedor. E eu faço a pergunta, Ricardo, por que o Gov funciona? Porque no saque, se você liga para a empresa, o dado do não atendimento fica para a empresa, ninguém sabe. Agora, no Gov, se o consumidor está insatisfeito, aquilo pode mandar uma mensagem para o PROCON, fica atento. E, ao mesmo tempo, pode mandar uma mensagem para outros consumidores, olha, essa empresa não presta. Então, a partir daí, você realmente tem uma condição de ter um mercado mais saudável. Partindo aqui para o sistema estadual, né, a educação, a informação, ela tem também que ir para o sistema estadual, para as promotorias, ela tem que ir para os PROCONs, tá? Especialmente por EAD, nós temos que utilizar essa ferramenta da EAD, né? Nós já temos vários projetos quase prontos nesse sentido, né? Em breve a gente vai ter condições de começar. E, ao mesmo tempo, a questão das consultas, né? O PROCON ele tem que estar aberto, ele tem que ter um canal facilitado, mais informal, para consulta das promotorias, né? A respeito das dúvidas e de possíveis medidas, né? A missão do PROCON é essa, ser aberto, né? Tá realmente acessível ao sistema estadual, PROCONs e promotorias. E quanto aos fornecedores, né? O fornecedor do futuro, e o PROCON vai participar disso, é o fornecedor que tem uma política de compliance. Ou seja, o fornecedor, como eu tinha falado, ele tem especialista para pensar no bom produto, para marketing, para preço, né? Mas ele precisa ter uma equipe também que vá prevenir aquela infração. É como se o fornecedor tivesse um PROCON dentro da empresa, né? Que já fizesse todo esse acompanhamento do que está acontecendo, do que tem que ser feito para melhorar, de como vai deixar o consumidor satisfeito, né? Isso é algo que hoje o compliance, ele é algo, na área de consumo, é um tema muito novo, mas que o PROCON vai trabalhar através das multas, através da mediação, para que as empresas, todas as empresas tenham essa política, né, de respeito ao consumidor, sem que o PROCON tenha que estar lá todo o tempo dizendo o que tem que ser feito. E do ponto de vista da restauração, eu quero destacar a vocês aqui a realidade que é inegável, né? Vou passar aqui, depois eu volto. A inteligência artificial. Nós vivemos hoje no mundo em que essa tecnologia está presente, né? E vou garantir a vocês, ela veio para ficar. Eu acho que nem todos sabem, mas hoje nós temos aviões comerciais, né? Que voam sem intervenção de piloto, né? Ele faz o táxi, decola, vai, pousa, sem que tenha piloto. Tudo isso com inteligência artificial. Nós temos carros hoje, e nesse caso todos sabem, carros autônomos, né, em fase de teste. Nós temos caminhões que vão de um lugar para o outro sem motorista, né? É claro, ainda em fase de teste. Mas isso é algo inevitável, tá? E como é que isso funciona?
O programa de computador que guia esses veículos, ele o quê? Ele aprende padrões, né? Toma decisões, aprende com os erros, e uma máquina compartilha o aprendizado com outras máquinas. E sem se cansar como ser humano, o computador não cansa, né? Então, assim, é uma realidade que vai fazer parte do nosso mundo, vai fazer parte do mercado de consumo, né? Possivelmente nós teremos acidentes de consumo, né, baseados por falha, né, na inteligência artificial, né? Isso é algo inegável, tá? E aí chega a vantagem de eu ter deixado tão para cima da hora a elaboração dessa apresentação, né? Porque eu pude pegar aqui, em 11 de setembro de 2020, o Tribunal de Justiça melhor, não é nem o tribunal, mas o Ministério Público do DF lançou a palestra, né, lançou a notícia de que ele tem o Robocon. O que é o Robocon? O Robocon, ele pega dados do Juizado Especial, pega dados do consumidor.gov, e ele faz mais do que analisar a palavra-chave. Não é você pesquisar assim, cobrança indevida, e vai aparecer tudo que tem cobrança indevida, né? Ele vai realmente fazer uma análise mais apurada, como se fosse um ser humano. Não, isso aqui é cobrança indevida, tem esse nome, mas não é bem isso que eu estou buscando. Então sai, isso aqui que não tem cobrança indevida, mas está no rumo, entra. Então qual é a ideia, né? O robô, ele vai aprender com o ser humano. O ser humano, quando ele diz, prática tal é abusiva, o robô aprende. Quando ele diz de novo, quando ele diz de novo, quando ele diz de novo, ele vai aprendendo. Até que ele vai fazendo só. E depois, ele, mesmo sem o ser humano saber, o robô vai mostrar, olha, isso aqui é uma prática abusiva. E aí não é uma questão do robô substituir o servidor, substituir o promotor, né? Nós ainda não chegamos no ponto de confiar o nosso destino à máquina, né? Mas é o fazer da máquina um servidor, né? Hoje nós temos um mercado de consumo extremamente massificado. Nós temos um mercado em que são muitos e muitos e muitos dados, né? E nós não temos condições, capital humano, para analisar com detalhe, né, toda essa massa de informações, né? Nós precisamos, hoje nós temos sistemas que geram relatórios com base na tabela taxonômica, mas isso já tem se mostrado insuficiente, né? É uma questão de tempo para que cheguem realmente esses robôs, né, ajudando o PROCON a extrair, a minerar, né, dessas infrações, qual vai ser a atuação. Então, fica aqui também uma previsão que eu faço, né? Hoje, o dado do PROCON hoje não se comunica com o dado do Judiciário, que não se comunica com o dado do GOV. Então, qual é a tendência? A tendência é haver uma integração, né? Se há um ilícito de consumo, o PROCON vai ter que ficar sabendo. E o robô vai nos ajudar nesse trabalho de filtro do que é relevante para a alteração do mercado e o que não é relevante, tá? Então, quero deixar claro que a inteligência artificial vai chegar, né? E realmente espero que a gente consiga, cooperando com o sistema, né, de defesa do consumidor, trazer essas ferramentas o quanto antes para que a gente possa testar e desenvolver, né, e dessa forma fazer com que a gente tenha uma atuação cada vez mais eficaz. Falando da inteligência artificial, né, temos também o destaque para a mediação, para a postura restaurativa, a justiça restaurativa, né? A tecnologia não é tudo. Nós temos que deixar o trabalho grosso, o trabalho mecânico, né, para a tecnologia. Mas o trabalho humano, né, o trabalho de você entender o outro, de você dar importância para o outro, de você não julgar o outro, né, eu acho que isso é uma coisa que a máquina não está nem perto de fazer, ao contrário da inteligência que já está na nossa realidade, né? Então, nós temos que deixar esse trabalho bruto para nos concentrarmos em nós mesmos, né? Porque às vezes nós temos uma relação de consumo, mas o fornecedor é um ser humano, né? Enfim, a pessoa jurídica, mas de forma figurada, é um ser humano. Tem ser humano por trás, e o consumidor é um ser humano, né? E o PROCON, mais do que aplicar a lei, né, ele precisa de uma postura mais humana, mais, como eu posso dizer, mais solidária, né? A gente precisa mostrar para as pessoas que aquilo não é só um negócio, né? Uma relação entre pessoas, entre seres humanos, né? E com base nisso, a gente vai, por consequência, né, resolver muitos problemas que iriam parar na justiça, como vocês lembram da espiral do conflito. Às vezes, na mediação, a gente consegue evitar que as partes continuem brigando, porque na relação funciona, você briga, aquela briga vai aumentando, o nível de animosidade vai aumentando, e você chega numa disputa judicial sem que há essa necessidade. Então, mediação, justiça restaurativa, essa postura restaurativa, essa é uma tendência que realmente é muito forte para os próximos anos. Outra coisa também, já finalizando, a arquitetura do afeto, né? Eu acho que muitas pessoas aqui viram as novas salas de atendimento do Ministério Público, né?
é realmente um projeto incrível, né? Eu fiquei realmente muito contente que a nossa administração superior tenha toda essa sensibilidade, né? Porque a gente tem que entender, como eu falei da questão do visual, né? O visual, ele influencia o teu estado de espírito, ele influencia as tuas decisões. Então, na hora que você tem uma audiência em que você vê uma plantinha ali, um nome na parede, paz, amor, você já muda, né? E isso com o servidor, com o treinamento adequado, você já muda, você já se desarma. E você já fica mais disposto a você encontrar uma solução por si só, sem que necessite de um magistrado que já tem muito trabalho para fazer. Então, essa questão da arquitetura do afeto também é uma tendência, né? Que os PROCONs, as órgãos de defesa do consumidor tenham uma arquitetura, uma decoração que estimulem a paz, que estimulem o entendimento. E por fim, também nessa linha, a questão do visual law, né? Nós temos que entender, né? Nós temos que investigar por que daquela coisa que a gente conhece nos bastidores, né? Quem trabalha no direito sabe dos bastidores e diz, olha, eu não sei se o juiz vai ler essa peça, né? E aí a gente tem que se perguntar, por que o juiz não vai ler? Né? Será que a gente está falando demais? Será que essa diagramação da nossa peça está cansando a visão? Né? Então a gente tem que investigar por que isso acontece. E como eu já falei na questão do cérebro, o nosso cérebro ele gosta de diagramação, de destaques, de cores, de imagens, né? Então o visual law é uma tendência mundial, né? Que também já vem chegando ao Brasil, e é uma preocupação que não é só estética, né? Não é só tornar agradável, né, a visão. É você ter poder de síntese no seu ato processual, é você saber organizar a informação de uma forma agradável, né, para quem está lendo, e ao mesmo tempo, o visual law também tem um viés não só de um ato processual, mas também num próprio processo de gestão, né? O que é a tendência hoje? É você ter robôs minerando dados, e dessa mineração de dados resultar num painel simples e intuitivo, como o painel de um carro. Imagina o painel do seu carro. A tendência é que em pouco tempo, na verdade, nós vamos ter isso é uma garantia, né? No PROCON, nós já estamos desenvolvendo esse trabalho de ter indicadores numa tela, né? Indicadores onde mostram as empresas mais reclamadas, o que está acontecendo. E esse indicador vai ser muito bom para a gente levar para o doutor Nivaldo. O doutor Nivaldo é um homem que tem, um coordenador que tem muita visão, né? Da melhor opção a ser feita, e a gente vai levar esses dados para ele e vai dizer, olha, o indicador está mostrando isso, é uma imagem que mostra um número, um percentual, um odômetro, né? E a gente vai ter como entender melhor o que está acontecendo, né? Graças a essa mineração. Hoje, o nosso projeto é fazer essa mineração de forma manual, né? O que é a alternativa que nós temos, mas em breve a gente espera que a gente tenha robôs, que a gente tenha inteligência artificial para ajudar o servidor nessa mineração de dados, transformar tudo num painel simples, né, e levar ao nosso promotor. E repito, isso é uma coisa do presente. A AGU, né, já tem algo muito interessante nesse sentido, né? O judiciário também já está se movimentando nesse sentido, né? E o PROCON também está atento, né, para que isso possa, o quanto antes, ser aplicado e possa, de fato, beneficiar o mercado e o consumidor. Como conclusão, eu levo aqui o questionamento, né? Como a gente vai ver o papel do PROCON no MPPI sempre presente, né? Que é esse lema da gestão da doutora Carmelina, né? Qual é o papel do PROCON, né? E aqui eu vou defender o meu órgão, a minha equipe, né? Mas é uma defesa muito boa. Por quê? Porque o contrato de consumo, ele está na sua vida. Eu arrisco a dizer que ele é o ramo do direito que mais está na sua vida, né? Então, assim que você acorda, você vai fazer o seu café, o seu cuscuz, você usa o quê? O gás, né? Você tem ali uma proteção contra acidente de consumo. Você vai comprar o gás, você tem toda uma regra de consumidor que entra ali, né? Você vai mandar mensagem no WhatsApp, você vai fazer uma videochamada, aquilo é um contrato de consumo, tem que ter qualidade naquele serviço, né? Então, você vai a um restaurante, é contrato de consumo. Você sai no seu carro, bota gasolina, é contrato de consumo. O seu carro está na garantia, é contrato de consumo, né? Você, às vezes, vai assistir uma TV por assinatura, um aplicativo de vídeos, né, de filmes, é um contrato de consumo. Você vai ligar o ar-condicionado para dormir? Consumo também. Então, o MPPI sempre presente, o PROCON nesse papel, né, é muito importante, porque através do PROCON, o Ministério Público pode estar presente na vida do cidadão, né, de forma cada vez mais eficaz e de forma a levar realmente essa paz, essa harmonia, né, que o Ministério Público tem que levar para a sociedade, em conjunto, é claro, com os outros órgãos e entidades, tá?
E, por fim, gente, o paradoxo, né? Hoje nós temos um grande paradoxo. Ricardo, você está me dizendo que a máquina vai tomar conta de tudo? Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, olha, nós temos que aceitar, é inevitável, a tecnologia, a máquina, a inteligência artificial é uma realidade. E quem tiver isso antes ao seu dispor vai ter vantagem, tá? Isso é uma coisa inegável. E outra coisa também que eu quero deixar bem claro é o calor humano. É inevitável também que a gente, nos próximos anos, vá cada vez mais se aperfeiçoar nas técnicas de mediação, na escuta ativa, escutar o outro, né? Você não julgar o outro, você ter interesse, empatia pelo outro, né? Você ter uma postura de restauração daquele conflito de consumo que houve, né? Não só de repressão, de julgamento, mas de restauração, de você ter uma decoração, um ambiente físico que estimule essa sensação de paz interior, de harmonia e de entendimento. Então, nós temos esses dois lados, né, que a tendência é que eles venham a se complementar no que diz respeito à atuação do PROCON nessa área do consumidor. Muito bem, gente, obrigado. Espero que tenha passado rápido para vocês. Foi uma honra fazer a última palestra desse evento e estou à disposição. Ricardo, chegaram aqui algumas perguntas. Antes aqui de passar para o doutor Nivaldo, chegou uma pergunta aqui do Antônio Luiz e do doutor Flávio Teixeira. A pergunta do doutor Flávio Teixeira, eu vou ver se vou passar aqui a pergunta dele. Acho que é o doutor Flávio Teixeira. Muito boas apresentações, parabéns. Nos procedimentos contra os preços abusivos, no caso de alimentos, as explicações dos supermercados de que seriam os grandes fornecedores distribuidores eram verdadeiras? Respondendo essa pergunta, doutor Flávio, a gente pode observar nos procedimentos administrativos já instaurados no PROCON, que a gente, nesse primeiro momento, ainda não tem como informar se são verdadeiras ou se são falsas. E o que vai nos dar essa informação são o quê? São as notas fiscais que vão ser apresentadas para esse fornecedor. No caso, a gente lavrou vários autos de infração por conta de considerar aquele aumento de preço em justa causa, como está previsto lá no artigo 39, inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor, mas é a oportunidade do fornecedor a ter o direito ao contraditório para a defesa. Então, ele vai apresentar as notas fiscais, tá certo? Se ele demonstrar, naquele período onde foi pedido as notas fiscais, que quando o fiscal ele faz lavra o auto de infração, ele cita lá a nota TEC 02, que regulamentou como deve o fornecedor se comportar para evitar essa majoração de preço ao consumidor, e também cita o artigo 39, inciso 10, e diz para ele complementar a sua defesa com notas fiscais do período, né, desse período da pandemia. E não só notas fiscais, mas como elementos de despesa que aquele supermercado teve. Por exemplo, porque isso vai afetar a cadeia, no caso. Houve aumento de luz ou energia nesse período, né? Houve aumento de folha de pagamento, então, há todos os fatores. E esse material, ele vai para o setor de perícia do Ministério Público e analisado, verificando aquele caso, não sendo o fornecedor, no caso, sendo o supermercado, não provando que, na verdade, aquele aumento foi repassado pelo distribuidor, ele vai ser sancionado. Ele só não será sancionado se ele deixar bem claro para o PROCON que aquele aumento não foi decorrente de uma causa e efeito da sua conduta, tá certo? Eu não sei se eu respondi a pergunta do senhor, mas basicamente seria isso. Os procedimentos se encontram na perícia do Ministério Público. Após a perícia constatado o aumento abusivo, sim, esses fornecedores eles podem ser penalizados, só que é na multa, né? E que essa multa ela varia hoje entre R$1.000 a 10 milhões de reais, de acordo com o poder econômico do fornecedor, isso estando lá descrito na nossa portaria que regulamenta as multas aqui no âmbito do PROCON estadual. E logo em seguida, Ricardo, eu passo a pergunta do Antônio Luiz para você responder. O Antônio Luiz pergunta o seguinte: o que está sendo feito pelo PROCON para monitorar a resolutividade dessas reclamações individuais feitas junto aos PROCON do sistema estadual e para dar solução? Olha, nós temos hoje 2 programas para monitorar, certo? Nós temos o programa do SINDEC, nós temos o programa do consumidor.gov, né? Como eu tinha me referido, a forma ideal de se trabalhar, ela ainda não está disponível, né? A forma ideal seria o uso dessa inteligência artificial para que a gente possa ter um trabalho mais abrangente, mais preciso, né? Mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, tá?
Então, hoje, o que, é que a gente tem feito? A gente tem feito monitoramentos, né? A gente tira relatórios do consumidor.gov, a gente tira relatórios do SINDEC, né? A gente vê quais são as empresas mais reclamadas, né? A gente vê se está havendo alguma alteração, se uma está deixando de ser, se outra está passando a ser, por quê, né? Então, isso é algo que a gente está ainda no início, né? A gente está começando a fazer, começando a se adaptar, aguardando a chegada dos softwares, né? A gente está com esse trabalho em desenvolvimento de ter um painel, né, na internet, mostrando os indicadores, né, de uma forma simples e fácil, para que a gente possa tomar a melhor decisão, tá? Então, o que eu posso dizer é isso, é algo que a gente só pôde realmente se dedicar realmente nesse ano, né, quando os PROCONs municipais nos ajudaram absorvendo essa demanda individual, tá? É o que a gente vem começando a trabalhar, vem desenvolvendo, a expectativa é que ao fim do ano nós já tenhamos, né, um trabalho, um método mais consolidado, né, e um painel com indicadores de forma mais consolidada para que a gente possa trabalhar. E vai ser exatamente a época, né, que a gente já tem essa demanda da pandemia passando, né, porque, como eu falei, a gente estava com um projeto com bem melhores prazos, mas chegou a pandemia, e ao invés de a gente estar olhando com mais cuidado os dados, né, das reclamações individuais, a gente está cuidando de preço, né, que já foi álcool, já foi máscara, já foi supermercados, construção, voltou para o supermercado de novo, né? E como eu falei na palestra, são temas bem complexos, são milhares de fornecedores, milhares de produtos, né? O que a gente obrigatoriamente teve que postergar um pouco essas nossas metas. Mas, repito, e para deixar bem claro, né, a partir do fim do ano nós já vamos ter um quadro bem melhor nesse sentido e vamos encerrar a gestão, né, desse mandato aí do Dr. Nivaldo até julho, já com uma coisa bem nova, né, e bem inovadora em termos de PROCONs no Brasil mesmo. Acho que nós vamos ser, se não pioneiro, vamos estar bem à frente dessa nova forma de trabalho. Também Romana Vieira, acho que deve ser a doutora Romana, parabéns aos palestrantes, também várias aqui manifestação de parabéns à palestra, muito boa palestra. Tá certo? As perguntas seriam só essas. Passo para você, Gabriela, a palavra. Nossos agradecimentos, portanto, aos servidores, Edivar e o Ricardo, por suas contribuições neste evento. Neste momento, eu passo a palavra ao coordenador-geral do PROCON, promotor Nivaldo Ribeiro, para as considerações finais do webinar. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero parabenizar o nosso palestrante para informar que o nosso palestrante aqui foram muito eficientes, né? Excelentes nas suas palestras, demonstraram conhecimento, né? Mostrar que o nosso Piauí também tem palestrante de qualidade. Agradecer a nossa procuradora-geral, que sempre nos apoiou, o CEAF com a sua equipe, tem eficiência, a nossa imprensa, que sempre está presente e trabalha com excelência, a nossa TI, os procuradores, promotores, agradecer bem ao NUPEMEC, através da doutora Lucicleto, que também proferiu uma excelente palestra, estagiários, estudantes, servidores do MP, servidores do PROCON, que é nossa glória. Nós somos felizes porque temos servidores comprometidos, né? Quando chegamos no PROCON, já tinha uma gestão perfeita, continuando esse trabalho. O servidor do PROCON é que contribui para o serviço de eficiência do PROCON. E dizer, trouxemos os melhores palestrantes do país em matéria do consumidor para demonstrar que nós do Piauí queremos qualidade. Temos um PROCON atuante, queremos evoluir muito mais, o Ricardo falou aí, nossa política é essa de privilegiar o consumidor, né? Lógico, nós queremos sacrificar fornecedores, queremos pelo menos que haja o equilíbrio das forças, né? Dizer que agradecer, né, a todos, né, que participaram do nosso evento, muito bom, né? Parabenizar todos os organizadores e dizer que avante PROCON. O nosso Ministério Público está de parabéns, o nosso PROCON está de parabéns. Agradecer também os PROCONs municipais,
que nos fortalece com essa demanda individual. Queremos sempre fortalecer esse sistema. Obrigado a todos e bom dia. Muito obrigada, doutor Nivaldo. Queremos também agradecer ao público, membros e integrantes do MPPI e de órgãos parceiros que participaram deste último dia do nosso webinar em alusão aos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Nossos agradecimentos também a todos que fizeram este evento ao longo desses dias, os palestrantes, mediadores e, claro, todo o público em geral. Desejamos um ótimo dia a todos. Muito obrigada.